aí, trippers! Hoje a gente vai junto conhecer uma cidade que fica no leste europeu, na Hungria. Eu tô falando de Budapeste. Na minha opinião, Budapeste é uma das cidades mais bonitas que eu já fui aqui na Europa. Ela tem muita história, muitas construções legais, muito lugar para você visitar e você vai ficar de bobeira o que essa cidade tem para oferecer. Então, bora comigo para Budapeste. Partiu! Então bora começar essa jornada aí por Budapeste pela Citadela, erguida majestosamente no topo do Monte Gelert. A Citadela de Budapeste é um dos pontos turísticos mais imponentes e estratégicos da capital húngara, com sua silhueta dominando o horizonte da cidade, oferecendo vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Esta fortaleza conta uma história de dominação, resistência e transformação. A Citadela foi construída entre 1850 e 1854 pelos Habsburgos. Após a derrota da Revolução Húngara de 1848 e 1849, o imperador Franz ordenou sua construção com um propósito muito claro: controlar a rebelde cidade de Budapeste. Com suas grossas muralhas de pedra em formatos de U e posição elevada a 235 metros acima do nível do mar, a fortaleza tinha capacidade para abrigar 60 canhões apontados para a cidade, servindo como um lembrete constante do domínio austríaco. Curiosamente, a Citadela nunca precisou cumprir sua função militar original. Hoje, ela é um importante ponto turístico da capital húngara e vale muito a pena a sua visita porque as vistas são espetaculares. Na colina de Buda, com uma visão saída de Conto de Fadas, ergue-se um dos monumentos mais emblemáticos de Budapeste, o Bastião dos Pescadores. Com suas torres brancas de pedra calcária, arcos neorromânticos e escadarias elegantes, esta estrutura magnífica oferece não apenas vistas panorâmicas de Budapeste, mas também uma viagem ao passado glorioso da Hungria. Surpreendentemente, apesar de sua aparência medieval, o Bastião dos Pescadores é uma construção relativamente recente. Foi construído entre 1895 e 1902, como parte das celebrações do Milênio da Hungria, que marcou os 1000 anos desde as chegadas das tribos magiares à região. O arquiteto Schulich concebeu essa obra-prima não como uma fortificação defensiva, apesar do nome Bastião, mas como um monumento cênico para celebrar a história da Hungria. O nome Bastião dos Pescadores homenageia guilda de pescadores que, durante a Idade Média, tinha a responsabilidade de defender esta seção das muralhas da cidade. O Bastião dos Pescadores não pode ser mencionado sem sua companheira inseparável, a Igreja Matias. Na verdade, o arquiteto Schulich projetou o bastião para servir como uma moldura cênica para esta igreja histórica, que ele também restaurou. Majestosamente entronado no topo da colina do castelo, dominando o horizonte de Budapeste, o Castelo de Buda representa o coração histórico e cultural da capital húngara. Este impressionante complexo palaciano, com sua silhueta inconfundível e rica tapeçarias de estilos arquitetônicos, conta a história de uma nação através de suas pedras. A história do Castelo de Buda começa no século XIII, com o rei Bela. Após a devastadora invasão mongol de 1241, decidiu construir fortificações defensivas no alto da colina. O primeiro palácio real foi construído por volta de 1247 a 1265, estabelecendo Buda como o centro do poder real húngaro. Durante o reinado de Sigismundo de Luxemburgo, que durou de 1387 a 1437, o castelo foi ampliado significativamente, tornando-se um dos maiores complexos góticos da Europa.
Imagine os salões iluminados por tochas, onde nobres da Hungria e diplomatas estrangeiros se reuniam em banquetes, enquanto trovadores cantavam histórias de glórias do passado. O apogeu do Castelo de Buda ocorreu durante o reinado do rei Matias Corvino, que foi de 1458 a 1490, um monarca ilustrado que transformou o complexo em um deslumbrante centro do Renascimento. Ele convidou artistas e humanistas italianos para sua corte, criando uma atmosfera cultural que rivaliza com Florença. Hoje, o Castelo de Buda é um vasto complexo que abriga algumas das mais importantes instituições culturais da Hungria, como a Galeria Nacional Húngara, o Museu de História de Budapeste e a Biblioteca Nacional. Mas agora eu vou contar um pouquinho para você a história de Budapeste, que é uma viagem através do tempo. Nas margens do majestoso Danúbio, entre colinas suaves e águas termais curativas, ergue-se uma cidade cuja história é tão rica quanto as águas que a dividem. Esta é a história de Budapeste, a pérola do Danúbio, contada não através de datas frias, mas de vidas vividas, impérios erguidos e sonhos perseguidos. A história começa por volta de 1 a.C., quando tribos celtas estabeleceram um pequeno povoado chamado Águas Abundantes, onde hoje se encontra Budapeste. Imagine essas primeiras pessoas maravilhadas com as águas termais que brotavam do solo como presente dos deuses. Em 89 d.C., os romanos chegaram e estabeleceram Aquincum, uma próspera cidade fronteiriça da província da Panônia. Um mercador romano chamado Marcos poderia ter caminhado por ruas pavimentadas admirando os banhos públicos e o anfiteatro, sem imaginar que 2 milênios depois, turistas ainda contemplariam as mesmas ruínas. Quando o Império Romano caiu por volta de 400 d.C., ondas de povos migrantes varreram a região. Em 896 aconteceu o momento definidor. As tribos magiares, lideradas pelo lendário chefe Arpade, cruzaram os Cárpatos e estabeleceram o que se tornaria o Reino da Hungria. Imagine o jovem rei Estevão I, em 1000 d.C., sendo coroado com uma coroa enviada pelo Papa, estabelecendo um reino cristão que duraria séculos. Ele construiu sua capital em Buda, nas colinas ocidentais do Danúbio, enquanto Peste crescia no lado oriental, mais plano. Em 1242, os mongóis devastaram a região. Após sua partida, o rei Bela reconstruiu as cidades e fortificou Buda, erguendo o impressionante castelo de Buda que eu já falei aqui. O século XV trouxe a era mais gloriosa da história medieval húngara. O rei Matias Corvino, que reinou de 1458 a 1490, transformou Buda em um centro de renascimento. Seu palácio tornou-se o lar de uma das maiores bibliotecas da Europa, a Biblioteca Corviniana. Imagine os salões iluminados onde humanistas, artistas e cientistas discutiam as novas ideias da Renascença, enquanto os copistas trabalhavam em manuscritos iluminados que rivalizavam com os melhores da Itália. A história tomou um rumo dramático em 1526, quando os otomanos derrotaram os húngaros na Batalha de Mohács. Em 1545, Budapeste caiu sob domínio otomano. Durante 145 anos, os minaretes se ergueram ao lado das torres de igrejas. Banhos turcos foram construídos, aproveitando as águas termais. Alguns deles, como o banho de Rudas, ainda funcionam. A cultura húngara e otomana misturou-se em uma fascinante simbiose. Pense em Sokulu Mustafa Pasha, governador otomano que em 1566 supervisionava a transformação da cidade, enquanto famílias húngaras
mantinham suas tradições em resistências que combinavam estilos europeus e orientais. Em 1686, as forças habsburgas reconquistaram Buda e Pest. A reconstrução começou imediatamente sob domínio austríaco. O século XVIII viu a ascensão de magníficos edifícios barrocos. A imperatriz Maria Teresa, que reinou de 1740 a 1780, promoveu grandes projetos de construção, incluindo o Palácio Real. A língua e cultura alemãs floresceram ao lado das tradições húngaras. O espírito nacionalista despertou no século XIX. Em 1848, liderados pelo poeta Sándor Petőfi e pelo estadista Lajos Kossuth, os húngaros se rebelaram contra o domínio de Habsburgo. Embora esmagada, esta revolução plantou as sementes da independência. Em 1867, o compromisso austro-húngaro estabeleceu a monarquia dual, dando aos húngaros autonomia substancial. Aqui começa talvez o capítulo mais transformador. Em 1873, Buda, Pest e Óbuda foram oficialmente unidas para formar Budapeste, sem o E no final, na grafia húngara. Imagine o conde de Gyulay-Andrássy, primeiro-ministro, apresentando o plano grandioso para transformar a cidade. O imponente parlamento, inspirado no de Westminster, começou a ser construído em 1885. Em 1896, para o milênio da chegada dos magiares, a cidade celebrou com uma exposição espetacular. Foi inaugurado o primeiro metrô continental da Europa, a linha 1, agora patrimônio mundial da Unesco. O bosque da cidade ganhou um complexo de banhos e o romântico castelo. A virada do século viu Budapeste emergir como uma das mais belas capitais da Europa, rivalizando com Viena e Paris em elegância e inovação. Cafés como New York e o Garibaldi tornaram-se centros de vida intelectual. A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, encerrou a Era Dourada. Com a queda do Império Austro-Húngaro em 1918, a Hungria perdeu 2/3 do seu território pelo Tratado de Trianon, em 1920. Nos anos entre as guerras, sob o regime de Miklós Horthy, Budapeste foi palco de tensões políticas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a aliança com a Alemanha nazista levou à ocupação alemã em 1944, resultando na morte de cerca de 600 mil judeus húngaros. No final da guerra, a Batalha de Budapeste, que foi em dezembro de 1944 a fevereiro de 1945, devastou a cidade. A histórica Ponte das Correntes foi dinamitada, palácios destruídos e o castelo de Buda gravemente danificado. Após o breve período democrático, em 1949, a Hungria tornou-se uma república socialista sob influência soviética. A cidade viu construções de estilo soviético, monumentos como a Estátua da Liberdade no Monte Gelert. Em 1956, a Revolução Húngara eclodiu contra o regime soviético. Por alguns dias gloriosos, os budapestinos acreditaram na liberdade. Imagine Ingrid Nagy anunciando na Praça Kossuth a neutralidade da Hungria, antes dos tanques soviéticos esmagarem a revolução, deixando milhares de mortos. Durante as décadas seguintes, Budapeste viveu o comunismo goulash, uma versão mais branda do regime, permitindo pequenas liberdades econômicas. Em 1989, a Hungria foi o primeiro país do Bloco Oriental a abrir suas fronteiras. No mesmo ano, em 23 de outubro, foi proclamada a República da Hungria. A transição para a economia de mercado foi difícil, mas Budapeste emergiu revitalizada. Em 2004, a Hungria ingressou na União Europeia. Hoje, a cidade é um vibrante centro cultural e turístico. Os bairros judeus, quase destruídos durante a guerra, reviveram com bares em prédios abandonados, restaurantes inovadores e vida noturna extremamente animada.
Budapeste é uma cidade de contrastes e união. Como o Danúbio, que conecta Buda e Peste, sua história une Oriente e Ocidente, tradição e inovação. Enquanto as luzes noturnas refletem nas águas do Danúbio, iluminando o majestoso parlamento e o bastião dos pescadores, podemos imaginar todas as vidas que passaram por suas pontes, todas as histórias que suas ruas testemunharam. De assentamento celta à metrópole europeia, Budapeste continua a reinventar-se, honrando seu passado enquanto constrói seu futuro. A cidade das águas, das pontes, da música e da resiliência segue seu curso na história, como o próprio Danúbio, majestoso, profundo e sempre em movimento. Bora falar um pouquinho de curiosidades de Budapeste? Você sabia que Budapeste tinha várias partes separadas? Até 1873, Budapeste não existia como conhecemos hoje. A cidade era dividida em 3 partes. Buda, a parte montanhosa e aristocrática, onde fica o Castelo de Buda. Peste, a área plana e comercial, onde está o parlamento. E Óbuda, a velha Buda, menos conhecida e mais cheia de história. As 3 foram unificadas e deram origem à capital da Hungria. Budapeste é conhecida como a cidade dos banhos, pois abriga mais de 100 fontes termais naturais. O banho termal faz parte da cultura local há séculos, desde os tempos romanos. Como você está vendo no vídeo aí, Budapeste é uma cidade extremamente linda, muito bonita mesmo. Mas vamos falar de mais um ponto turístico incrível na cidade, que fica bem no coração de Budapeste. Ergue-se a majestosa Basílica de Santo Estevão, um monumento arquitetônico e espiritual que representa um importante capítulo na história da Hungria. Esta impressionante catedral neoclássica, dedicada ao primeiro rei da Hungria, não é apenas o edifício religioso mais importante do país, mas também um símbolo da identidade nacional húngara. A história da Basílica começa em 1838, quando uma devastadora inundação atingiu Peste, destruindo grande parte da cidade. Após essa catástrofe, os moradores prometeram construir uma igreja grandiosa em homenagem a Santo Estevão, considerado fundador do Estado húngaro cristão. A construção foi marcada por contratempos, incluindo o colapso da cúpula em 1868, que forçou uma significativa revisão do projeto. Após 54 anos de trabalho, a Basílica foi finalmente consagrada em 1905, na presença do imperador Francisco José I da Áustria-Hungria. A Basílica de Santo Estevão impressiona por sua grandiosidade e refinamento arquitetônico. A Basílica de Santo Estevão permanece como um testemunho da fé, perseverança e habilidade artística do povo húngaro, conectando o passado glorioso da nação com o seu presente dinâmico e servindo como um farol espiritual e cultural no coração de Budapeste. Quando o sol se põe sobre o Danúbio, Budapeste revela sua outra face, uma cidade pulsante de energia, criatividade e celebração. A capital húngara se transforma em um dos epicentros da vida noturna europeia, oferecendo uma diversidade de experiências que atrai tanto locais quanto turistas do mundo todo. O fenômeno mais emblemático da cena noturna de Budapeste são os bares em ruínas, que surgiram no início dos anos 2000, nascidos no antigo bairro judeu. Esses estabelecimentos ocuparam prédios abandonados e pátios internos, transformando em espaços ecléticos e artísticos. O Simplaclert, inaugurado em 2004, é considerado o pioneiro desse movimento, com sua decoração surreal, composta de objetos reciclados, móveis antigos, banheiras transformadas em sofás e arte urbana nas paredes. Estabeleceu um estilo único que foi replicado em toda a cidade. O Distrito 6 concentra a maior parte dos bares em ruínas e estabeleceu-se como o coração da boemia. As ruas Kazinski, Akfa e Doby formam o núcleo desta área, com dezenas de bares, pubs, pequenos clubes
que permanecem abertos até o amanhecer. Uma experiência única de Budapeste são os Sparties, festas realizadas nos históricos banhos termais da cidade. Esses lugares transformam-se ocasionalmente em cenários para festas com DJs, procissão de luzes coloridas e centenas de pessoas dançando em trajes de banho, criando uma atmosfera bem legal. Estas festas, geralmente realizadas aos sábados, representam uma fusão única da cultura termal centenária da cidade com a moderna vida noturna. A vida noturna de Budapeste não é apenas uma atividade de lazer, mas um fenômeno cultural que redefiniu a imagem da cidade no século XXI, misturando o respeito pelo patrimônio histórico com uma criatividade irreverente. A noite de Budapeste oferece uma experiência autêntica e inesquecível, consolidando a capital húngara como um dos destinos noturnos mais fascinantes da Europa. E agora a gente vai falar sobre um dos pontos turísticos mais incríveis de Budapeste. À beira do majestoso rio Danúbio ergue-se uma das construções mais impressionantes da Europa, o Parlamento de Budapeste. Esta obra-prima arquitetônica não é apenas a sede do poder legislativo húngaro, mas também um símbolo nacional que conta a história das aspirações, lutas e conquistas de uma nação. A história do Parlamento húngaro começa com o Compromisso Austro-Húngaro de 1867, que estabeleceu a monarquia dual e concedeu maior autonomia à Hungria dentro do Império de Habsburgo. Esse novo status político criou a necessidade de um edifício que simbolizasse a soberania nacional e abrigasse o parlamento bicameral recém-estabelecido. Em 1880, o governo húngaro lançou um concurso para o projeto do novo edifício parlamentar. O design vencedor foi o neogótico e impressionou o comitê de seleção com sua grandiosidade e riqueza de detalhes. A pedra fundamental foi lançada em 1885, dando início a um dos projetos de construções mais ambiciosos. Durante quase 2 décadas, cerca de 1.000 trabalhadores trabalharam aqui diariamente utilizando 40 milhões de tijolos, 500 mil pedras decorativas, 40 quilos de ouro de 22 a 23 quilates e 500 mil de pedras preciosas e semi-preciosas. O local escolhido para a construção foi estratégico, à margem do Danúbio, no lado peste da cidade, simbolizando a nova era da Hungria como parte do Império Austro-Húngaro. Tragicamente, o arquiteto ficou cego pouco antes da conclusão da sua obra-prima e faleceu em 1902, 2 anos antes da inauguração oficial em 1904. As dimensões do parlamento húngaro são impressionantes: 268 metros de comprimento, 123 metros de largura, 96 metros de altura, igualando simbolicamente a altura da Basílica de Santo Estevão. Tem 691 salas, 29 escadarias, 10 pátios internos, 27 portões e 365 torres e pináculos, uma para cada dia do ano. A escolha da altura de 96 metros não foi acidental. Representa o ano de 896, quando os magiares chegaram à Bacia dos Carpatos, estabelecendo o que viria a se tornar a Hungria. Externamente, o parlamento impressiona com sua fachada neogótica adornada com 88 estátuas de governantes húngaros e figuras históricas. A cúpula central, visível de diversos pontos da cidade, é flanqueada por torres que lembram as agulhas das catedrais medievais. O interior é igualmente deslumbrante. A grande escadaria, adornada com afrescos e estátuas. Também tem a Sala da Cúpula, de 16 lados, que abriga as joias da coroa húngara desde 2000, Salão dos Deputados e o antigo Salão dos Lordes, hoje utilizado para conferências. 242 esculturas no interior do edifício,
tem vitrais multicoloridos e tetos pintados com ouro de 22 a 23 quilates. Um elemento particularmente notável é o sistema de aquecimento e ventilação, extraordinariamente avançado para a época, que utilizava ar-condicionado natural através de dutos subterrâneos que captavam o ar do Danúbio. O parlamento testemunhou os eventos mais dramáticos da história húngara. Primeiro, a dissolução do Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial. Número 2, a curta República Soviética Húngara em 1919. Número 3, o período regente, que foi de 1920 a 1944. Também teve os danos da Segunda Guerra Mundial. O edifício foi severamente bombardeado. Também teve o regime comunista, de 1947 a 1989, e a transição para a democracia após 1989. Durante a Segunda Guerra Mundial, o edifício sofreu danos consideráveis. A restauração começou imediatamente após o conflito, mas alguns elementos só foram completamente recuperados décadas depois. A mais recente grande restauração foi iniciada nos anos 2000 e continua em diferentes seções do edifício. Atualmente, o parlamento húngaro continua servindo a sua função original como sede da Assembleia Nacional. A Sala da Cúpula abriga as joias da coroa húngara, incluindo a coroa de Santo Estevão, considerada uma das insígnias reais mais antigas da Europa. O edifício também é uma das atrações turísticas mais visitadas de Budapeste, recebendo cerca de 700 mil visitantes anualmente. As visitas guiadas permitem aos turistas admirar a grande escadaria, a Sala da Cúpula e os salões históricos, além da troca cerimonial da guarda que protege as joias da coroa. Bora para mais um pouquinho de curiosidades sobre Budapeste? Você sabia que o rio Danúbio, que corta Budapeste, é o segundo maior rio da Europa? Apesar de sua correnteza forte, ele já congelou completamente várias vezes no passado, sendo a última em 1963. Antigamente, as pessoas até atravessavam o rio a pé ou de trenó. Tem noção? Sabia que Budapeste tem o maior hospital subterrâneo da Europa? Durante a Segunda Guerra Mundial, um hospital secreto foi construído sob o castelo de Buda, chamado de Hospital da Rocha. Ele funcionava como um hospital militar e mais tarde foi adaptado para servir como abrigo nuclear durante a Guerra Fria. Hoje ele é um museu e mostra como eram os tempos de guerra. O grande mercado central de Budapeste é o maior e mais antigo mercado coberto da cidade, inaugurado em 1897. O sapato mais famoso de Budapeste não está em uma loja. O Memorial dos Sapatos à margem do Danúbio é uma das homenagens mais emocionantes da cidade. Ele lembra os judeus que foram executados durante a Segunda Guerra Mundial e obrigados a deixar seus sapatos à beira do rio antes de serem assassinados. O monumento tem 60 pares de sapatos simbolizando as vítimas. Budapeste não é chamada de Cidade dos Banhos à toa. No coração da capital húngara, um dos complexos termais mais icônicos do mundo recebe visitantes há mais de um século, as Termas de Gessene. Mas como esse Palácio das Águas Quentes surgiu? Para entender a história, precisamos voltar no tempo. Tudo começou com o estudo de um geólogo, um especialista em águas subterrâneas. Ele foi contratado para explorar o subsolo da cidade em busca de fontes termais. Entre 1868 e 1878, ele fez perfurações na região do Parque da Cidade, onde hoje ficam as Termas de Gessene. O que ele encontrou mudaria Budapeste para sempre. Um lençol de água termal a mais de 970 metros de profundidade, com temperaturas em torno de 74 graus Celsius. Essa descoberta provava algo que os romanos já suspeitavam séculos antes. Budapeste era uma cidade construída sobre um tesouro natural. Com a fonte termal identificada, a cidade decidiu aproveitar as águas para fins terapêuticos. Assim, em 1881,
foi inaugurado um pequeno balneário provisório, chamado de Banho Artesiano. Ele era modesto e funcional, mas logo se tornou extremamente popular entre os moradores que acreditavam no poder curativo das águas. Essa fama cresceu tanto que a cidade percebeu que precisava de algo maior, mais luxuoso e permanente. Foi então que surgiu a ideia de construir as grandiosas Termas de Chessiny. O projeto foi aprovado em 1909. A ideia era criar um complexo inspirado nos antigos banhos romanos, mas com um toque barroco e renascentista. As obras começaram no mesmo ano e levaram 4 anos para serem concluídas. Finalmente, em 16 de junho de 1913, as Termas de Chessiny foram inauguradas com uma estrutura imponente e piscinas internas e externas, tornando-se o primeiro complexo termal de Budapeste. No início, havia apenas seções separadas para homens e mulheres, com piscinas de diferentes temperaturas e salas para tratamentos terapêuticos. O sucesso foi imediato. Em pouco tempo, as termas se tornaram um dos pontos mais frequentados de Budapeste. Por isso, entre 1927 e 1938, foram feitas grandes reformas e ampliações. Em 1927, as piscinas externas foram adicionadas, incluindo a famosa piscina de águas borbulhantes. Em 1938, o sistema de captação foi modernizado, garantindo mais vazão da água termal. Esse período consolidou Chessiny como o maior complexo termal da Europa. Hoje, as termas contam com 18 piscinas, contando interna e externas, saunas e banhos a vapor, salas de massagem e terapias, piscinas de água quente entre 27 graus e 38 graus, e um dos momentos mais icônicos que tornou Chessiny mundialmente famosa foi a introdução de xadrez nas piscinas externas. Desde os anos 2000, é comum ver senhores jogando xadrez dentro da água, uma imagem que virou símbolo da cultura de banhos termais em Budapeste. Algumas curiosidades sobre as termas. O nome foi uma homenagem a um importante estadista húngaro, o Chessiny. A água tem minerais como cálcio, magnésio e sulfato, que ajudam na circulação e no tratamento de doenças reumáticas. Todos os dias, mais de 6 milhões de litros de água termal emergem das fontes subterrâneas. As termas recebem mais de 1 milhão de visitantes por ano. Seja no inverno, com névoa subindo das águas quentes, ou no verão, sob o céu azul, esse é um lugar mágico que você tem que visitar quando vier a Budapeste. Bem pertinho das termas tem um lugar incrível chamado Praça dos Heróis. Se Budapeste fosse um livro de história a céu aberto, essa seria a página mais icônica. Localizada no final da famosa Avenida Andrássy, essa praça monumental não é apenas um cartão postal da cidade, mas um verdadeiro símbolo da identidade e do orgulho nacional da Hungria. Mas como surgiu esse lugar grandioso? Para entender sua história, precisamos voltar no final do século XIX. A história da Praça dos Heróis começa em 1896, quando a Hungria estava em festa. O país celebrava 1000 anos da chegada dos magiares ao território que hoje chamamos Hungria, um evento que marcou o nascimento da nação húngara. Para comemorar essa data, o governo decidiu construir um grande monumento no coração de Budapeste. O local escolhido foi a extremidade da Avenida Andrássy, bem em frente ao parque da cidade. As obras começaram rapidamente, mas só foram concluídas em 1906, devido aos atrasos na construção. O destaque da praça é o Monumento do Milênio, um conjunto de esculturas que contam a história da Hungria. No centro, ergue-se uma imensa coluna de 36 metros de altura, no topo da qual está a estátua do Arcanjo Gabriel, segurando a coroa húngara e a cruz apostólica, símbolos da fundação do Reino da Hungria. Na base da coluna, vemos um grupo de estátuas representando os 7 líderes das tribos magiares, que chegaram à Bacia dos Carpatos em 895. O mais importante deles, Arpad, é considerado o pai da nação húngara.
E ó, se você tem um sonho de visitar a Europa, de visitar a Hungria, de visitar Portugal, Espanha, França, qualquer lugar aqui da Europa, me manda um direct lá que eu vou te ajudar a programar essa viagem, vou te dar dicas aí valiosas dos lugares que eu já fui e da onde você pode visitar, da onde você pode ficar, de que você vai, de trem, de avião, de carro. Então eu vou te ajudar bastante, então me manda um direct lá se você tiver alguma dúvida, beleza? Agora eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você mais gostou aqui em Budapeste. Achou a cidade irada? Achou a cidade bonita? Me deixe saber aqui nos comentários. Mas antes do vídeo acabar, vou te sugerir nessa pegada aí de leste europeu, a capital da Bulgária, chamada Sofia. É uma cidade incrível, que tem várias igrejas aí com aqueles desenhos ortodoxos. A cidade respira história. Então vale muito a pena você conferir esse vídeo que ficou muito legal, hein? E já sabem, bora conhecer esse mundo junto. Valeu!